E chegamos ao terceiro vídeo da série sobre as igrejas do Apocalipse. Hoje eu vou falar sobre a igreja de Pérgamo. Se você algum dia ouviu falar sobre o pergaminho, é de lá que ele surgiu, mas não é esse o assunto que eu vou tratar nesse vídeo. Então, se você chegou aqui de paraquedas, eu estou fazendo uma série sobre as 7 igrejas da Ásia que ficavam na região da Turquia. São igrejas para onde o livro de Apocalipse foi direcionado. E eu já falei sobre Éfeso e Esmina, hoje eu vou falar sobre Pérgamo. Mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, para compartilhar essa playlist com todos esses vídeos. Nós aprendemos muito com o que é dito para essas igrejas, de como a gente pode ser edificado nas coisas que a gente já está fazendo de bom e melhorar alguns aspectos da nossa vida que Deus precisa que a gente melhore e Ele deseja que a gente faça da maneira dele. Então, presta atenção, porque é muito interessante o que tem a dizer sobre a igreja de Pérgamo. Como sempre, ele começa se apresentando e nessa carta ele diz o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então tem uma espada aqui no começo, você vai ver que ela vai aparecer novamente lá no final. Ele diz: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Ele está falando que a igreja de Pérgamo fica no lugar onde o Satanás habita e onde tem o trono de Satanás. Então era um lugar muito complicado, muito difícil de se manter fiel à palavra de Deus. Então ele valoriza esse ponto deles, eles se mantêm fiéis mesmo estando num lugar complicado. E aí ele começa a exortação da seguinte maneira: tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí no seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. A doutrina de Balaão é explicada no Antigo Testamento. Além disso, estão aí também no seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, como eu disse lá na igreja de Éfeso, aqui também vai falar sobre os nicolaítas e também fala sobre idolatria e imoralidade, os grandes pecados que a gente comete contra Deus. A exortação sempre vai ser um chamado à mudança de vida, a um arrependimento, uma transformação. E ele diz o seguinte: portanto, arrependa-se, senão irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ele se apresenta lá no começo, falando sobre a espada de 2 gumes, e agora ele fala de novo sobre a espada que vai acabar com esse problema. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Maná é o que está lá no Êxodo, o pão que caiu do céu, né? Enquanto o povo saia do Egito até chegar na terra prometida. Então aqui ele está falando de novo sobre esse maná. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa pedrinha branca tem a ver com algo da época de Jesus, que alguns juízes, eles, para julgar as pessoas, eles tinham um saco, e nesse saco tinha uma pedra clara e uma pedra escura. E se a pedra branca fosse tirada, a pessoa era absolvida. E se a outra fosse tirada, ela seria condenada. Então aqui tem uma pedra branca com um nome que só a pessoa conhece, um nome redimido por Deus. Essa é a promessa, é a consolação que tem para a igreja de Pérgamo. O que a gente percebe é que Pérgamo tinha um problema de ser inerte diante de alguma doutrina que estava operando na cidade deles, e eles não faziam nada para mudar aquilo. Então Jesus ele fala: se vocês não fizerem nada, eu vou até aí e vou resolver esse problema com a minha espada. Isso é um ensinamento para nós. Nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas fazendo das igrejas quase que sinagoga de Satanás, como diz aqui no texto, e a gente precisa mover de alguma maneira para ensinar um pouco mais sobre o Evangelho, sobre o que a palavra de Deus traz, e a gente tem que ser um pouco diferente do que tem em Pérgamo. E no final, sempre nós teremos uma promessa maravilhosa. Eu creio que experimentar do maná celestial deve ser algo fantástico, senão Jesus não estaria prometendo isso aqui para nós. E sempre tem uma convocação ao arrependimento. Mais uma vez, nós temos muito que aprender com mais uma das igrejas da Ásia, igreja de Pérgamo. E se você quer entender um pouco mais sobre as outras igrejas, é só clicar aqui do lado que você vai direto para a playlist dos próximos vídeos e assista todos, curta, compartilha e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que fortalece demais o nosso trabalho. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.